Graça e paz, Igreja do Senhor, todas as famílias que nos acompanham em mais uma aula da nossa escola dominical. Uma alegria estar aqui com vocês para dar continuidade à nossa série de estudos baseada nas cartas do apóstolo Paulo às igrejas. Na aula passada nós vimos um pouco sobre a introdução de todo o tema que nós estudaremos de agora em diante. Foi falado na última aula a respeito do propósito e da interpretação das cartas. E hoje nós vamos começar então a estudar as cartas especificamente, começando pela carta de Paulo aos Romanos. Então prepara aí a sua Bíblia, prepara aí o seu bloco de anotação, seu caderno, seu celular, o que você for usar aí. Se prepare que nós vamos então começar agora a estudar as cartas propriamente ditas, e eu tenho certeza que vai ser um estudo muito proveitoso, vai servir bastante para que você possa ler as cartas de uma maneira melhor, porque como que vai ser o nosso estudo? Você vai perceber bem isso a partir de hoje. Nós vamos estudar aqui o panorama das cartas. Nós não vamos ficar olhando cada detalhe, até porque a gente não tem nem tempo para isso. Mas nós vamos, basicamente, estudar o seguinte, em duas vertentes. Nós vamos ver como que era a igreja que recebe aquela carta, quais eram suas características, o que ela tinha de qualidades, de defeitos, os problemas que ela enfrentava. E depois nós vamos olhar então qual é o tema principal da carta que essa igreja recebe. No caso de hoje, nós vamos começar então estudando sobre a igreja de Roma. E nós vamos ver que muitas coisas servem para nos orientar diante dos desafios que nós enfrentamos hoje também, né? Todas as cartas, como nós falamos na semana passada, que estão registradas aqui, fazem parte então de palavras reveladas por Deus para o apóstolo Paulo, para que elas pudessem chegar até nós hoje e nos orientar aí em nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero começar com uma palavra de oração. Se você puder aí, feche seus olhos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o nosso tempo de estudo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia na tua presença. Como é bom, Senhor, poder dedicar mais um tempo ao estudo da tua palavra. Como é bom, Senhor, poder dedicar um período a pegar a nossa Bíblia, Senhor, e nos dedicarmos a aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que toda a informação recebida, Senhor, ela venha agregar na nossa caminhada com o Senhor. Ela venha agregar, Senhor, e gerar maturidade espiritual, gerar crescimento espiritual. Ó Pai, que depois dessa aula a respeito da carta de Romanos, nós possamos ler essa carta de maneira diferente, de uma maneira, Senhor, mais clara, entendendo melhor a mensagem que a Tua palavra nos passa. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, tira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo que possa nos atrapalhar, Senhor, a nos dedicarmos ao estudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados. Pega a sua Bíblia então, já deixa aberta na carta de Paulo aos Romanos, e a gente vai começar então avaliando, estudando um pouco da situação da igreja de Roma. Como que era essa igreja? Qual era a maioria dos seus membros? Eram judeus? Eram gentios? A gente vai estudar isso hoje. Mas antes de avançarmos sobre a situação da igreja, é importante pontuar aqui uma coisa. No meio dos estudiosos da Bíblia, é usada uma expressão muito interessante sobre a carta de Paulo aos Romanos. É dito que a carta aos Romanos é como se fosse o Evangelho de Jesus explicado pelo apóstolo Paulo detalhadamente. E é verdade, você pega a carta de Romanos, você vai ver que ela tem uma característica muito diferente de todas as outras cartas que vêm depois. A carta aos Romanos, ela é realmente uma explicação profunda da obra de salvação. Então, no meio aí dos estudiosos da palavra, a gente tem o Evangelho segundo nos
relata Mateus, o Evangelho segundo nos relata Marcos, o Evangelho segundo nos relata Lucas, João, e aí no meio dos estudiosos é dito, é usada essa expressão que Romanos pode ser também chamado de o Evangelho de Jesus, conforme nos explica o apóstolo Paulo. Então, vamos avançar aí, começar falando sobre a situação da igreja de Roma. Como era essa igreja? Pois bem, quando nós olhamos o texto de Atos 2, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no versículo 10, nós temos ali o registro que havia no meio daquelas pessoas homens vindos de Roma. Então, deduz-se a partir dos estudos aí da palavra, estudos também da arqueologia, que a igreja de Roma ela nasce a partir do movimento desses judeus que depois da descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, eles voltam então para suas casas e ali já começa a colocar em prática a obra do Senhor e a edificar uma igreja ali em Roma. Então, logo no início nós temos então um movimento gerado a partir de judeus convertidos, porque a festa de Pentecostes é uma festa judaica e nós sabemos que muitos judeus que moravam em outros lugares, outras nações, outras províncias, eles saíam para se reunir em Jerusalém para poder celebrar aquela festa. Então, conforme Atos fala, tinha pessoas da Capadócia, do Ponto, da Frígia, nós temos de diversos lugares e também de Roma. Então, quando eles voltam ali, eles começam a obra naquele lugar. Entretanto, a maior parte dos cristãos, durante o período que Paulo escreve essa carta de Romanos, ela já era muito provavelmente uma maioria de gentios. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha só o que diz aí em Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Agora vamos para Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, 13. Diz assim: dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. E agora, Romanos 16, versículo 4. Romanos 16, versículo 4 diz assim: os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço não somente eu, mas também a todas as igrejas dos gentios. Então, nós temos aqui algumas ênfases dentro da própria carta que falam a respeito disso, e nós vemos que uma igreja que começa a partir de judeus convertidos, mais para frente ela se torna uma igreja de maioria gentílica, ou seja, de homens e mulheres que não tinham a origem judaica, o legado judaico em suas vidas. Foram pessoas que vieram do paganismo. E uma outra coisa que serve para nos embasar nesse entendimento é que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, nós temos um relato muito interessante do seguinte: durante o período do imperador Cláudio, houve uma polêmica entre judeus convertidos à fé cristã e os judeus da sinagoga com relação a Jesus. Os judeus da sinagoga não aceitavam que Jesus era o Cristo, e os judeus convertidos à fé cristã anunciavam isso, e essa situação acabou gerando uma pequena confusão dentro de Roma, ao ponto de que Cláudio expulsa cristãos de origem judaica de Roma para que eles não causassem perturbação. E entre aquelas pessoas que foram expulsas, a maioria delas eram lideranças das igrejas, homens e mulheres referências. E aí nós temos o exemplo lá em Atos 18, versículo 2, de Áquila e Priscila, que eram pessoas então referência dentro da igreja, mas que por conta desse decreto de Cláudio tiveram que ir embora de Roma. E por conta dessa expulsão, os gentios acabaram ficando ali e eles foram tocando a obra, ao ponto de que então naturalmente eles foram se tornando uma maioria.
Mas depois da morte do imperador Cláudio, esses homens e mulheres voltaram para Roma. E quando eles voltaram, encontraram uma igreja bem estabelecida, com muitos gentios, e eles então se achegaram e juntaram ali para a comunhão. Nós temos isso lá em Romanos, capítulo 16, versículo 3. Olha só o que está escrito aí. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, Priscila e Áquila já tinham voltado então desse período fora, depois de terem sido expulsos pelo imperador. E uma outra coisa para nós ainda entendermos melhor, todas essas informações são importantes para depois a gente entender aqui o tema da carta, tá? Não perca aí essas informações. Uma outra coisa interessante sobre a igreja de Roma, e aí uma coisa para você guardar também. Quando a gente pensa em igreja, a gente já pensa como as coisas funcionam hoje, não é verdade? A gente tem um lugar de reunião, a gente tem os templos, né, os lugares onde a gente pode estar se reunindo para poder cultuar ao Senhor, depois nós vamos embora para as nossas casas. Mas naquele tempo, a igreja não tinha o templo, o lugar grande para poder reunir as famílias, para poder cultuar. Então, a igreja se reunia nas casas. E aí nós vemos que na igreja de Roma haviam pelo menos 5 casas onde os discípulos se reuniam. E aí também está aqui no capítulo 16. Aí eu quero convidar você aqui a olhar comigo no versículo 5. Olha só, versículo 5. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem o meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Então nós temos aqui já uma casa. Versículo 10 agora. Saúdam Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Aí tem uma lista de nomes agora bem complicada, mas nós temos aqui mais uma casa. Versículo 11. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Agora versículo 14. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. E versículo 15. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Então nós temos pelo menos 5 casas onde os discípulos se reuniam. Há possibilidade, por conta já de algumas pesquisas que mostram, que haviam ainda outras casas. Então o movimento ia crescendo ali. E interessante que tanto homens quanto mulheres trabalhavam firmemente na obra. Nós vemos aqui a lista de nomes que o apóstolo Paulo vai citando. Nós temos aqui homens e mulheres que trabalhavam, que colocavam a mão no arado realmente para poder ver ali a expansão missionária acontecendo. Então, retomando tudo que foi falado até aqui, é uma igreja que tinha judeus e gentios, porém mais gentios do que judeus, e que se reuniam em casas. Haviam pelo menos 5 casas, mas já com uma possibilidade de terem ainda mais casas também. Mas agora eu quero falar com você sobre um problema específico da igreja em Roma. Nós vimos na última aula que cada carta é tratada ali sobre assuntos gerais, mas também tocando em problemas específicos. Cada igreja tem o seu problema específico, a sua dificuldade específica, e a igreja de Roma não fica fora disso. Havia um pequeno problema na igreja de Roma, que o apóstolo Paulo não faz vista grossa, que Deus não ignora e que então é escrito nessa carta para tratar. E nós temos registrado sobre esse problema no capítulo 14. Qual que era o problema enfrentado pela igreja de Roma? O principal problema. O problema era o seguinte, vou ler aqui para vocês. Como a igreja era formada por cristãos gentios e também de cristãos vindo do judaísmo, algumas diferenças na forma de expressar a fé em Cristo haviam entre eles, gerando então alguns incômodos dentro da igreja. Os judeus tinham uma maneira de expressar a sua fé,
por conta de todo o passado que tiveram. Naturalmente eles tinham ali a sua característica peculiar e os gentios tinham a sua maneira, eram diferentes. E o que isso começou a gerar dentro da igreja? Um certo estranhamento, uma pequena confusão. E então no capítulo 14 da carta aos Romanos é tratado sobre o problema, que é para que os irmãos tivessem então uma tolerância para lidar com as diferenças que haviam entre eles para cultuar. E aí uma coisa que dá para a gente trazer bem para os nossos dias de hoje, né? Nós somos igreja de Cristo, mas é muito lindo de ver a diferença que há entre o povo de Deus, né? A diferença na maneira de expressar a sua fé. Nós temos irmãos que são mais tradicionais, vou usar aqui os termos que a gente usa mesmo, né? Irmãos que são mais tradicionais, outros irmãos que são mais de puxada pentecostal. Nós temos alguns irmãos que são mais ali entre os dois grupos aqui. Nós temos diferenças. Nós temos pessoas que expressam mais a sua emoção, choram, se derramam, levantam os seus braços. Outros que são mais reservados, são mais contidos. Mas em todas essas diferenças, nós vemos então, baseado na instrução aqui de Romanos, que é preciso haver tolerância com as diferenças. Nós temos irmãos que têm determinados dons, outros têm outros dons, mas essa tensão ela não pode corromper a comunhão que temos. Então esse era o problema específico trabalhado aqui na carta de Paulo aos Romanos. Então você agora já sabe um pouco como que era a igreja de Roma, já deu para conhecer bem aí como era esse povo, e nós vamos então agora falar sobre o tema principal da carta de Paulo aos Romanos. Nós falamos aqui, reprisando, as características da igreja, como eles se reuniam, o problema específico que é trabalhado ali, e agora nós vamos ter um olhar panorâmico sobre o tema principal da carta de Paulo aos Romanos. Pois bem, a carta de Paulo aos Romanos consiste na mensagem de que em Jesus, tanto o gentio como o judeu podem ser salvos. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Olha só. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o tema, a carta que ela vai trabalhar sobre a salvação, e ele já começa enfatizando isso. Tanto o judeu como o gentio podem ser salvos por meio de Cristo Jesus. O tema principal da carta de Paulo aos Romanos é a salvação operada por Deus e as suas consequências na vida do discípulo. E a partir do tema principal, podemos notar que a carta possui duas grandes divisões. A carta é dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco começa no capítulo 1, versículo 18, e vai até o capítulo 11, versículo 36, que fala sobre a doutrina da justificação, a doutrina da salvação. O apóstolo Paulo vai trabalhar ali de uma maneira muito detalhada os aspectos de como Deus opera a salvação na vida de cada discípulo, de cada pessoa que recebe Jesus. E aí vai do capítulo 1 até o final do capítulo 11. E o segundo bloco é tratado ali a partir do capítulo 12 em diante, que vai falar sobre regras gerais para a vida em comunidade. Ou seja, na primeira parte o apóstolo Paulo vai falar da teoria, né? Como que as coisas acontecem ali, os mistérios de Deus na salvação, e do capítulo 12 em diante ele vai falar sobre como que toda essa teoria acontece na prática da vida das pessoas. Então, tema principal, a salvação, e dividido em dois grandes blocos. Uma primeira parte explicando teologicamente, teoria, e depois explicando prática, como que isso se desenvolve no dia a dia. E aí, diante disso,
outros temas são tratados então debaixo desse grande guarda-chuva, né? O tema principal é esse, e a partir desse tema principal o apóstolo Paulo vai trabalhando ali pequenos outros temas que nós vamos ver aqui agora de uma maneira bem breve para que você possa aí tomar conhecimento. Interessante que nós vemos uma clara divisão nessa carta de instruções para pessoas convertidas a partir do judaísmo e de pessoas convertidas a partir do paganismo gentílico, ou seja, uma carta que trata da igreja inteira, ninguém fica de fora. Por exemplo, para os judeus, o apóstolo Paulo lembra que no capítulo 1 até o capítulo 3, ele lembra que sem Cristo estão todos condenados, tanto os judeus como os gentios. Não é a sua origem, a sua etnia que vai te salvar. Não é porque você nasceu em um determinado lugar que você está salvo automaticamente. Sem Cristo, os judeus estão tão condenados quanto os gentios pagãos. Do capítulo 1 até o capítulo 3. No capítulo 4 e no capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer que é a descendência espiritual e não étnica de Abraão que importa para a salvação pessoal. Ou seja, não adianta eu ser da etnia de Abraão, né, da descendência física de Abraão, e não trazer sobre a minha vida o legado, a descendência espiritual do que foi dado a Abraão. Ou seja, o legado que interessa de fato é o legado espiritual. Por isso que todos nós estamos debaixo dessa bênção também. Eu e você não somos judeus, né? Nós somos povos gentílicos, nós somos brasileiros do século 21, nós não temos ligação étnica com os judeus, mas nós estamos debaixo desse legado espiritual. E isso é trabalhado então no capítulo 4 e no capítulo 9. Uma outra coisa que ele fala também para os judeus ali é que todas as pessoas, incluindo os descendentes físicos de Abraão, também descendem do pecador Adão. Isso está lá no capítulo 5, versículo 12 até o versículo 21. Ou seja, ele deixa bem claro ali o seguinte: olha, legal, vocês são descendentes de Abraão, vocês fazem parte do povo judeu, mas lembrem-se que acima disso vocês também são descendência de Adão, ou seja, vocês precisam se arrepender, vocês precisam receber a salvação que é dada em Cristo Jesus. Independente do lugar onde você nasceu, se você foi circuncidado ou não, se você seguiu toda a tradição judaica durante a sua infância ou não, todos nós somos descendentes de Adão, estamos debaixo desse jugo complicado do pecado de Adão e precisamos da salvação de Cristo Jesus. E por último, a lei não justifica Israel. Isso está tratado no capítulo 7 e no capítulo 10. Ou seja, você vê, né? A partir do tema principal da salvação, ele vai trabalhando problemas e temas específicos de cada contexto de cada pessoa. Todos esses assuntos estão debaixo desse grande guarda-chuva. Mas ele também fala para os gentios, não é só para os judeus não. Ele vai alinhar os gentios também. O que ele vai trabalhar aqui com os gentios? No capítulo 11, você vai ver que Paulo vai dizer para os gentios que eles são enxertados, ou seja, inseridos em Cristo, juntamente com os judeus. Portanto, eles não devem se atrever a serem anti-judeus. Paulo exortou bastante os judeus, né? Vocês têm que respeitar os gentios. Vocês não podem menosprezar os gentios. E vocês, gentios, não podem ser anti-judeus. Vocês são inseridos juntamente com eles em Cristo Jesus. E aí nós pegamos também isso para a aplicação do nosso dia de hoje, né? O tradicional não vai entrar no céu primeiro que o pentecostal. O metodista não vai chegar lá na frente do assembleiano, do presbiteriano, do batista. Não é a tradição que vai nos colocar à frente ou atrás. Nós estamos todos inseridos em Cristo Jesus juntamente. Ou seja, os conflitos que são tratados aqui, embora sejam com povos ali específicos, servem muito bem para nós hoje também. E isso precisa ficar muito bem destacado. No capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer para os gentios que eles devem
respeitar os costumes dos seus irmãos judeus. Por quê? O judeu ele veio de uma tradição, de um período, de um costume, e naturalmente algumas coisas ele vai acabar trazendo com ele, na sua maneira de expressar a fé. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 14, que alguns judeus eles ainda se mantinham, eles não se sentiam bem comendo algumas coisas. Então ele diz para os gentios, olha, respeitem essas escolhas dos judeus, porque são coisas secundárias, é a opção deles agirem dessa maneira. Respeitem eles nisso. No principal precisa haver a concordância, mas nas coisas secundárias nós precisamos ter o respeito, não menosprezar ou julgar fora a pessoa que tem uma determinada escolha diferente em coisas que são secundárias. E isso serve muito para hoje, não é verdade? Às vezes a gente briga por causa de cada coisa pequena, coisa secundária, enquanto que nós devíamos estar dando muito mais atenção a vigiarmos contra pecado, contra coisas que corrompem a nossa comunhão com Deus, mas características pessoais, personalidade, determinadas escolhas para algumas coisas, vamos supor, um irmão, uma irmã, de repente, no momento de culto, ele pode sentir no coração de se derramar na presença de Deus de uma maneira assim tão intensa, que ele de repente vai lá para o altar chorar. Deixa o irmão chorar. De repente o irmão ou a irmã, ela, por conta das experiências que ela teve no passado, ela acaba, quando se converte à fé cristã, ela acaba abraçando uma maneira de viver a fé mais radical. Eu lembro que uma vez eu ouvi o testemunho de uma irmã, e era uma mulher de Deus assim, impressionante, uma unção maravilhosa. E aí quando ela se converteu, ela tomou uma decisão para si de apenas usar um determinado tipo de roupa, saias longas, começou a lidar com a sua beleza de uma maneira diferente. E aí foram perguntar para ela, irmã, você pode usar calça se você quiser, não tem problema, coisa e tal. E aí aquela irmã, ela reconheceu, ela falou, não, eu sei que eu posso, mas isso é algo que eu trouxe para a minha vida com Deus, e que no momento aqui eu tenho optado por seguir dessa maneira, por conta de dificuldades que eu tive no passado. Por enquanto eu vou caminhar assim, Deus está tratando no meu coração. E aí então houve o respeito entre aquelas partes, por entender que há uma história por trás daquilo, e aquela escolha que ela fez é fruto de algumas coisas que ela viveu no passado, de dificuldades que ela teve no passado, e que Deus está tratando ela ali daquela maneira, naquele momento. Então houve um respeito. Então você vê que há uma série de aplicações para isso. Essa carta é uma revelação maravilhosa para nós hoje também, não é apenas algo para judeu e para gentio daquele tempo. E por último, a importância da unidade em Cristo entre diferentes etnias. Nós vemos isso no capítulo 16, do versículo 17 até o versículo 20. Cada etnia ela tem a sua característica. Eu lembro que quando eu estava no pré-teológico, antes de ir para a faculdade de teologia, a gente teve uma aula sobre metodismo, e o professor passou ali um vídeo para nós, mostrando igrejas metodistas de vários lugares do mundo. E aí tinha lá os metodistas da Europa, da África, da Ásia, das Américas, da Oceania. E, amados, é lindo e é interessante também a gente ver as diferenças na maneira de cultuar, né? Os africanos, todos muito dançantes, festivos, né? Na maneira de expressar a sua fé. Parecido bastante com o brasileiro também, que ele é muito musical, ele é muito emocional também, né? O brasileiro ele é bem para frente nesse sentido, embora, quando nós olhamos também para dentro do Brasil, nós temos igrejas que são mais tradicionais, outras que são mais carismáticas, né? Nós temos essas diferenças, e as diferentes etnias, elas se expressam, cada um a sua característica que o próprio Deus deu, né? O europeu, por exemplo, ele é mais litúrgico, né? Ele é mais tradicional em alguns aspectos, e aí você pega os cristãos da América do Sul, eles já são um pouco mais festivos, embora em outros países a igreja metodista seja bem tradicional também. Mas no capítulo 16, do versículo 17 até o 20, é tratado sobre a importância da unidade. Importância da unidade.
acima de tudo, nós estamos unidos em Cristo Jesus. Amados, então, deixa eu só beber uma aguinha. Então, em resumo, o nosso estudo do panorama aqui de Romanos é isso. A carta de Paulo aos Romanos trata de uma igreja que tem essa diversidade dentro dela, igrejas que se reuniam nas casas, mas que tinha ali misturado judeus e gentios, pessoas que vieram do paganismo e do judaísmo, que em Cristo se juntaram para viver a fé cristã, que em Cristo se uniram para viver o mesmo propósito de vida, que em Cristo se uniram para caminhar pela porta estreita todos juntos, cada um com a sua história, cada um com com o seu passado ali, né? Tudo aquilo que foi vivido, características de expressar a sua fé. Então o apóstolo Paulo escreve todas essas coisas sobre a salvação para dizer a eles o seguinte: nós somos um em Cristo Jesus. Não há motivos para nos dividirmos, para nos isolarmos, para menosprezarmos um ou outro por conta da sua maneira de expressar a fé. O importante é estarmos alicerçados na mesma palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, no primeiro grande bloco, ele vai tratar o quê? Doutrina, palavra. Isso é o que nos une. Aí sim, se começarmos a fugir e trazer heresias para dentro, corrompendo a parte doutrinária, a verdade revelada, isso nos separará e nos causará dano. Mas a característica de expressar a fé, essa cada um tem a sua. O que nós precisamos estar unidos é no principal. E aí eu lembro de uma frase de um pastor que eu gosto, o pastor Neil Barreto, que ele diz o seguinte: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Eu vou colocar até essa frase aqui escrita para você poder ler depois aí. Ou seja, colocar em primeiro lugar o que deve ocupar o primeiro lugar e deixar como secundário aquilo que é secundário. Colocar tudo isso no lugar para que nós possamos ter unidade sadia em Cristo Jesus. Amados, então essa foi a nossa aula de hoje sobre a carta de Paulo aos Romanos. Se quiser, depois você pode assistir mais uma vez essa aula e observa bem, né, o exercício que a gente foi fazendo aqui durante esse vídeo, né? Você viu que a todo momento eu fui falando o quê? Fazendo aqueles 3 passos que eu apresentei lá na primeira aula, que é o quê? Observar o texto, ver o que ele significava para aquelas pessoas naquele contexto. Você vê que contexto não é algo muito complicado, né? Eu passei aqui para vocês bastante informação de contexto que agora já dá para vocês fazerem essa leitura aí também na casa de vocês. Então você vê aquele versículo e entendendo qual que era o problema daquela igreja, as características dela, você já consegue ter um entendimento do que significava esse versículo aqui para eles. Vamos fazer esse exercício aqui rapidamente? Vamos lá em Romanos 12, muito conhecido esse texto, né? Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Vamos fazer esse exercício? Lembrando aí, qual que é o exercício que a gente vai fazer agora? O que eu apresentei na última aula. Como interpretar a palavra de Deus? E aí eu apresentei os 3 passos, lembra? Observação, interpretação e aplicação. Vamos fazer isso aqui agora rapidamente? Abre aí a sua Bíblia aí, Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Olha só, grava essa expressão. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está falando sobre mudança da mente, né? Viver de acordo com novos padrões, os padrões de Deus. Era uma igreja que tinha as suas diferenças ali dentro. Nós tínhamos judeus e tínhamos gentios. Qual que era o relacionamento entre o judeu e gentio naquele mundo antigo, fora da estrutura da igreja? Um relacionamento de conflito. O judeu não gostava do gentio, o gentio não gostava do judeu. Porém, agora eles estão juntos em Cristo. O texto aqui vai falar: não vivam conforme os padrões deste mundo. Observação. Nós estamos vendo o que o texto está mostrando. Interpretação.
o que esse texto significa para aqueles cristãos diante daquele contexto que eles viviam. O padrão mundano que eles viviam antes de conhecer a Cristo deve ser rejeitado. E qual é a aplicação trazendo para mim hoje? No mundo eu vivia debaixo de um padrão que ditava ali qual que deveria ser o meu comportamento diante de diversas coisas que aconteciam. Eu já não vivo mais debaixo desse padrão. Assim como judeus e gentios tiveram que abandonar os conflitos para viver em unidade em Cristo Jesus, eu devo também abandonar os padrões do mundo para viver os novos padrões do reino de Deus na minha vida. Observação, interpretação e aplicação. É facinho, né? Dá para você pegar aí os textos que você for lendo aqui em Romanos e fazer essa leitura que vai te ajudar muito. Então, que o Senhor te abençoe, tá? Que você possa se dedicar agora aí a ler a carta de Paulo aos Romanos. É uma carta pequenininha, tem 16 capítulos, mas que tem um conteúdo maravilhoso para a sua edificação, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesses estudos. Vamos orar? Vamos encerrar a nossa aula com oração. Que o Senhor abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Você que está assistindo agora no horário da transmissão, que você tenha um domingo aí abençoado, em nome de Jesus. E lembrando, as aulas continuarão disponíveis, basta que você depois acesse aqui o canal da igreja no YouTube e assista às aulas mais uma vez. Vamos orar então? Senhor amado, muito obrigado por esse tempo de estudo. Obrigado, Senhor, por poder conhecer um pouco melhor a carta de Paulo aos Romanos. Muito obrigado, Senhor, e nós te pedimos agora que o Senhor venha abençoar, Senhor, abençoar o estudo e a leitura da Tua Palavra, que tudo que foi ministrado aqui, Senhor, fique guardado no coração dos Teus filhos, de maneira, Senhor, que eles venham sempre se lembrar dessas informações para o auxílio do entendimento dessa revelação. Ó Pai, que seja sempre assim os nossos estudos na Tua Palavra, com edificação, com conteúdo, ó Pai, com coisas que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Senhor, esteja abençoando a vida de cada um dos Teus filhos, e que eles possam, Senhor, continuar amando a Tua Palavra e se dedicando, Senhor, no conhecimento dela cada vez mais. Eu oro assim, te pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu só dar uma informação importante antes de encerrar o vídeo. Eu vou estar colocando nos nossos vídeos aqui o material disponível para download. Aqui embaixo do vídeo você vai ter o link que você pode clicar para baixar o PDF da aula. Basta que você acesse ali o link que vai estar aqui embaixo do vídeo, você vai conseguir pegar ali esse PDF para depois poder fazer o seu estudo na sua casa. Mas qual o pedido que eu faço para você? Não deixe que durante as aulas, não deixe de anotar o que você está aprendendo, porque você vai poder depois pegar a sua anotação e estudar juntamente com o material, e aí você vai ter então aí um bom conteúdo para poder aprofundar aí nos seus estudos. Então eu vou firmar esse compromisso com vocês. Eu vou colocar disponível no outro vídeo também o link para você poder baixar o material da primeira aula, e nesse vídeo vai estar aqui o link embaixo também para você poder baixar o PDF dessa aula. Fique então com Deus. Um bom domingo aí para você. Se você estiver assistindo a gente aí em outro dia, em outro horário aí, Deus abençoe você também, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. E na próxima aula nós vamos estudar uma nova carta do apóstolo Paulo, um novo estudo panorâmico aí, que seja a bênção mais uma vez em nome de Jesus. Um grande abraço e fiquem com Deus.